Algumas pessoas não revelam perigo de imediato. Não levantam suspeitas, não mostram agressividade, não possuem aparência ameaçadora. Na maioria das vezes, parecem até mais estáveis, carismáticas ou confiáveis do que a média. E é exatamente isso que torna certas mentes tão perigosas, a ausência de sinais óbvios. Porque o verdadeiro perigo nunca se apresenta como perigo. Ele se apresenta como segurança, como calma, como charme e, principalmente, como familiaridade. Pessoas perigosas se aproximam devagar, como se conhecessem instintivamente a linguagem silenciosa da sua mente. Elas aprendem a imitar suas expressões, seus ritmos, seus medos, suas lealdades. Uma pessoa perigosa não invade sua vida, ela ocupa espaço. E faz isso a partir de padrões psicológicos tão discretos que só podem ser reconhecidos quando alguém está atento à estrutura, não ao gesto. O primeiro desses padrões é o rompimento gradual da empatia, algo que poucas pessoas percebem porque não é brusco ou evidente. Pessoas perigosas não nascem completamente desprovidas de empatia. Elas a compartimentam. Elas a ativam quando é útil. Desligam quando é inconveniente. A empatia delas não é uma capacidade, é uma ferramenta. Serve para aproximar, convencer, manipular, suavizar. Mas nunca para se conectar de verdade. Esse tipo de pessoa sabe exatamente como parecer sensível, como parecer presente, como parecer compreensiva. Sabe usar as palavras certas, os gestos certos, o olhar certo. Mas, em algum momento, a máscara escorrega. É sempre em detalhes. Algo pequeno demais para indicar maldade explícita, mas grande o suficiente para revelar um vazio emocional. Pode ser a incapacidade de reconhecer sua dor em momentos cruciais. Pode ser a frieza diante de algo que deveria despertar compaixão. Pode ser a falta de reação quando você demonstra vulnerabilidade. Pessoas assim não absorvem o sofrimento do outro, elas o analisam. O sofrimento alheio não provoca empatia, provoca curiosidade. É matéria-prima, é informação, é vantagem potencial. Pessoas perigosas tratam a emoção dos outros como dados, não como laços. E isso é uma das marcas mais profundas da sombra humana. O segundo padrão é o uso estratégico da contradição emocional, que nunca é acidental. São pessoas que oscilam entre o excesso de atenção e a ausência completa, entre a gentileza exagerada e a frieza absoluta, entre o interesse intenso e a indiferença calculada. De longe, pode parecer desorganização emocional. De perto, revela uma estrutura cuidadosamente elaborada. Essa contradição não surge de impulsos, surge de cálculos. É uma forma de manter você em um estado emocional instável, sempre tentando entender o que está acontecendo, sempre tentando interpretar sinais, sempre tentando consertar algo que você nem sabe exatamente o que é. Pessoas perigosas sabem que a incerteza cria dependência. Quando você nunca sabe qual versão delas está presente, você começa a se esforçar mais. Se esforça para agradar, para antecipar, para manter o clima, para evitar conflitos, para merecer o lado bom delas. Essa oscilação cria confusão mental, e a confusão emocional sempre precede a perda de autonomia. É assim que a contradição se torna uma arma silenciosa. Ela te força a olhar para elas o tempo todo, tentando prever seus movimentos. Pessoas perigosas usam sua atenção como uma coleira invisível. Mas o terceiro padrão é o mais destrutivo, e o mais difícil de reconhecer: a manipulação da narrativa, ou seja, a capacidade de distorcer discretamente a realidade, mudando pequenos elementos, ajustando lembranças, moldando interpretações. Pessoas perigosas são especialistas em alterar detalhes. Elas não mentem descaradamente, elas editam. Pegam uma verdade e torcem alguns graus. Pegam uma lembrança e reorganizam as partes. Pegam uma conversa e reinterpretam como se fossem donas da lógica, da razão, do fato. E fazem isso com tanta confiança e segurança que você começa a questionar sua própria percepção. Quando alguém altera a realidade pouco a pouco, você não percebe que está sendo empurrado para fora da própria mente. Esse tipo de pessoa corrige você em coisas que você sabe que viveu. Faz você duvidar do que ouviu, do que sentiu, do que pensou. Diz que você interpretou errado, que entendeu errado, que não foi bem assim.
Aos poucos, você deixa de confiar em si e começa a aceitar a versão dela. Esse é o ponto exato em que uma pessoa perigosa se torna realmente ameaçadora, quando ela se torna o filtro da sua percepção. Não é dominar seu comportamento, é dominar sua interpretação. Esses três padrões, empatia seletiva, contradição emocional manipulada e distorção da narrativa, formam o núcleo de uma mente que aprendeu a sobreviver dominando, não conectando. E, quando você começa a vê-los, algo muda dentro de você. A ilusão se quebra. Porque pessoas perigosas não se sustentam na luz da consciência alheia. Elas precisam operar na penumbra da sua dúvida. Mas isso ainda é só a superfície. Para entender por que esses padrões existem, você precisa entrar no território mais profundo, a arquitetura interna da mente perigosa. Por trás de cada gesto, existe uma lógica. Por trás de cada frase, existe uma motivação. Por trás de cada manipulação, existe um vazio. E esse vazio conduz tudo. A verdadeira origem da periculosidade psicológica não está no comportamento, está na estrutura interna que o produz. É nessa estrutura que se encontram a frieza, o cálculo, o fascínio pelo controle e o prazer silencioso de moldar o mundo externo. Para entender tudo isso, você precisa entrar na segunda parte. E, quando entrar, perceberá que o perigo nunca esteve na superfície. Ele sempre esteve na profundidade. A mente perigosa não se forma por acaso. Ela surge de uma combinação rara, fragilidade emocional profunda e estratégia psicológica altamente desenvolvida. Essa mistura cria um tipo de pessoa que não busca conexão, mas sim poder. Não por grandiosidade, mas por necessidade. Porque para ela, estar no controle não é luxo, é sobrevivência psíquica. Para entender verdadeiramente esses indivíduos, você precisa observar não o que eles fazem, mas o que eles evitam. Pessoas perigosas evitam, a todo custo, qualquer situação que as coloque diante do próprio vazio. Evitam silêncio prolongado, intimidade sincera, vulnerabilidade real. Evitam qualquer ambiente em que não possam manipular a percepção alheia. Elas precisam de movimento, precisam de gente, precisam de tensão emocional. Precisam de outras mentes para ocupar, porque a própria mente é um território que não suportam explorar. Uma pessoa perigosa se sente forte apenas quando tem alguém por perto para enfraquecer. E é justamente por isso que certas personalidades se tornam especialistas em manipulação, não por habilidade natural, mas por medo profundo. Esse medo é antigo, está enraizado, e ele constrói um mundo interno onde tudo é uma ameaça disfarçada. Nessas mentes, a vida é um jogo de soma zero, ou elas dominam, ou são dominadas. Não existe o meio termo do equilíbrio emocional, da reciprocidade, da segurança mútua. Elas interpretam o mundo como um campo de batalha simbólico onde qualquer demonstração de vulnerabilidade é vista como fraqueza fatal. E, para compensar, desenvolvem uma sensibilidade extrema ao poder psicológico, percebendo microexpressões, hesitações, tom de voz, ritmos emocionais. Não para entender o outro, mas para calcular a vantagem. É por isso que o comportamento delas parece tão contraditório. Frio, mas atento. Distante, mas observador. Carismático, mas vazio. Por dentro, existe uma espécie de radar emocional que nunca desliga. Pessoas perigosas analisam tudo, o tempo todo. Cada frase sua é processada, comparada, medida, interpretada. Não existe espontaneidade nelas. O que parece natural é ensaiado. O que parece emoção é imitado. O que parece necessidade é estratégia. Elas constroem versões de si mesmas para cada pessoa ao redor, e transitam entre essas versões com uma agilidade que chega a ser hipnotizante. Você acha que está se aproximando de alguém autêntico, mas na verdade está se aproximando de um espelho calibrado para refletir exatamente aquilo que você deseja ver. E esse é o ponto onde muitos caem, o fascínio. A mente perigosa fascina. Não por beleza, força ou inteligência, mas por intensidade emocional calculada. Elas sabem quando aumentar o tom, quando desacelerar, quando dramatizar, quando parecer distantes, quando quebrar silêncio, quando elogiar, quando ferir. São especialistas em ritmo psicológico. E, quase sempre,
Você sente que está diante de alguém profundo, quando na verdade está diante de alguém que estudou seus padrões inconscientes apenas para te conduzir melhor. Mas o aspecto mais sombrio dessa arquitetura é o vazio interno. Um vazio que não é tristeza, não é trauma, não é sofrimento reprimido. É a ausência. Ausência de conexão emocional verdadeira, ausência de autorreflexão, ausência de sentido interno. Pessoas perigosas não sabem quem são quando não estão controlando alguém. A identidade delas depende do impacto que exercem no ambiente. Quanto mais influência têm sobre outra pessoa, mais existem. Quanto menos controle exercem, mais desaparecem. Isso explica porque elas nunca deixam ninguém ir totalmente embora. Não querem a pessoa. Querem a utilidade psicológica que ela oferece. Esse vazio gera a dinâmica mais destrutiva de todas, a incapacidade de lidar com limites. Quando você impõe limites, elas interpretam como ataque. Quando você se distancia, elas interpretam como abandono. Quando você se afirma, elas interpretam como desafio. E por isso começam os jogos mentais, testes silenciosos, provocações leves, mudanças de humor, pequenas sabotagens emocionais. Não é impulsividade, é engenharia emocional. Elas testam para medir, medem para prever, e preveem para dominar. Pessoas assim tentam sempre se antecipar às suas decisões. Quando percebem que estão perdendo o controle, criam caos. Quando sentem que você está emocionalmente estável, criam desequilíbrios. Quando enxergam que você está enxergando demais, criam distrações. A mente perigosa teme, acima de tudo, ser revelada. Esse é o momento em que você percebe que o problema nunca foi você. Foi o sistema psicológico que elas carregam, um sistema que transforma tudo em ameaça, disputa ou oportunidade. Pessoas perigosas não sabem conviver com igualdade emocional. Elas buscam sempre a simetria. Querem estar acima. Querem ser a referência. Querem ser a lente pela qual você interpreta o mundo. O curioso é que, quanto mais você entende essas dinâmicas, mais elas perdem acesso à sua mente. Pessoas perigosas dependem do fator surpresa, da desorientação emocional, da dúvida interna que corrói sua autoconfiança. Mas, quando você enxerga o padrão, a estratégia se torna óbvia. E quando algo se torna óbvio, perde poder. O controle psicológico só funciona quando é invisível. Quando você ilumina o mecanismo, ele deixa de operar na sombra. O último elemento dessa arquitetura interna é o que finalmente revela o perigo real, a ausência de remorso. Não remorso moral, mas remorso emocional. Essas pessoas não sentem culpa por ferir, sentem frustração quando a manipulação falha. Elas não se arrependem do dano, se arrependem da perda de controle. E isso as leva a repetir padrões, mesmo que isso destrua vínculos, oportunidades, ambientes ou relacionamentos inteiros. Elas não conseguem parar porque, no fundo, acreditam que sem controle não sobreviverão. Não entendem outra forma de existir. E é aqui que você compreende o ponto final. Pessoas perigosas não são perigosas porque são fortes. São perigosas porque são fracas, mas escondem essa fraqueza atrás de estratégias sofisticadas que confundem e aprisionam mentes desprevenidas. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de temer essas pessoas e passa a enxergá-las com clareza. E clareza é sempre o início da liberdade. A verdadeira proteção não está no afastamento físico. Está no reconhecimento psicológico. Por quê? Quando você reconhece a estrutura interna da mente perigosa, nenhuma manipulação funciona mais. Você se torna ilegível para elas. E uma pessoa perigosa não controla aquilo que não consegue ler.